motinha elétrica, silenciosa, primeira vez, não precisa botar gasolina, isso é ótimo. Essas formas de casa, né, que a gente vai ver, com vários telhados, telhadinhos, essa coloração típica branca, azul e cinza. Então essa região aqui, pelo que a gente leu, ela foi muito importante no que eles chamam da antiga Rota do Chá. O pessoal que gosta de comer flores, né? Uma comida perfumada. É super tradicional aqui na região também. Aí tem várias opções, de jasmim, de batata roxa com flores de rosa, com rosa matcha. Então, para onde estamos indo? Estamos indo em direção à cidade de Jiangsu, acho que é isso. Vamos rodar de moto aqui, motinha elétrica, silenciosa, primeira vez, não precisa botar gasolina, isso é ótimo. Dá pra passar. E a gente saiu aqui da cidade antiga de Dali. Já estamos num outro vilarejo, não sei se faz parte ainda da cidade antiga de Dali ou se faz outra coisa, que era a capital do reino de Dali, que era um reino gigantesco que saía daqui. Essa aqui era a capital, mas ele pegava parte da província de Yunnan, onde a gente está na China, mas pegava parte do Laos, parte do Vietnã e parte de Myanmar nos tempos antigos, até 1253, quando o reino foi destroçado pelo exército mongol, dos mongóis, né, da Mongólia. E foi nesse período que se iniciou o domínio da dinastia Yuan, que gerou a reunificação da China até o modelo como a gente conhece hoje em dia. Então isso aqui é bem antigo. Essas formas de casa, né, que a gente vai ver, com vários telhados, telhadinhos, essa coloração típica branca, azul e cinza, do modelo antigo, né? Tá tudo reformado, tudo restaurado, mas o povo mantém as características originais das casas. Muito bonito. Olha lá. Isso aí acho que é um templo mesmo. Quer ir lá ver? Acho que agora não. Tá. Andando devagarzinho, que eu não conheço os caminhos, tô aprendendo a pilotar essa moto. O povo aqui tá com rápido, né? Passa com um ônibus lá. Olha que lindo. Montanhas Kongshan de um lado, o lago Erhai do outro, dá pra ver o lago lá. E o nosso caminho depois, acho que é seguindo para lá, em direção a Lijiang. Vamos ver se você tá em dia com a Bahia. E a impressão é essa, que são vários vilarejos diferentes, né? Um lá, outro lá, outro lá. Mas seguem o mesmo estilo, né? Mesmo estilo, mesmo padrão, não sei, nem sei quantos a gente atravessou já. Vilarejos, chegamos na antiga cidade de Shizu, que não se sabe quando ela surgiu, mas os primeiros registros datam lá do século VII, ou seja, é muito antigo, né? Umas dinastias muito, muito, muito antigas, no início daquela época que a China começa a ser unificada. E o que é interessante aqui é que atualmente, né, ela é parte da prefeitura autônoma de Dali, que é onde a gente está hospedado, que é a cidade antiga de Dali. Foi parte do reino de Dali
até o século XIII, antes de ser dominada e incorporada pela dinastia Yuan, que na verdade são os mongóis, né? O neto do Gengis Khan, o Kublai Khan, algo assim. Ele veio, invadiu essa região toda aqui, tomou ela e transformou na província que a gente conhece hoje por Yunnan. Mas o rei de Dali era tão importante que, né, ele se manteve como governante local na região, mesmo sob o domínio da dinastia Yuan, e unificou essas duas regiões de Kunming e Dali, que é o que a gente tem conhecido aqui da província até então. Então essa região aqui, pelo que a gente leu, ela foi muito importante no que eles chamam da antiga Rota do Chá. Né? Era um lugar de parada onde as caravanas de comerciantes migravam entre as planícies centrais, que eles chamam, né? Sudeste asiático, né? Que a gente é parte do norte ali da Tailândia, Myanmar, Laos, Vietnã. Você tem as planícies centrais, que é essa região mais que a gente vai chegar mais para frente do nosso caminho, que eu acho que é a parte principal da China moderna, e também com a parte oeste da China, né? Na parte muçulmana da China. Tudo isso tinha esse entroncamento na província de Yunnan, e aqui era uma região importante principalmente para os mercadores de chás, de diferentes tipos de chá, e de cavalos. Né? Isso começa lá por volta de 700 depois de Cristo. Tudo é muito antigo. Sim. Né? E aí, por ter tido um lugar de encontros de várias culturas, de vários povos, você tem uma maioria da população, que é a população Bai, ou Bei, como eles falam, não sei exatamente. Mas tem uma minoria também, que a gente vai ver, né? Parece que os homens já não usam mais as roupas tradicionais, mas as mulheres usam os cocares vermelhos de flores, que representam um antigo poema aqui da região, né? Mostrando a neve, mostrando a lua, mostrando o sol, mostrando as águas, porque a gente está a 1 quilômetro da beira do rio Erhai, que é o rio mais importante aqui dessa região que a gente está. A gente passou ali agora há pouco de moto. Mas você tem uma minoria da população Han, que é majoritária no restante da China, mas aqui ela é minoritária, e da população Hui, que é de origem muçulmana, são muçulmanos até hoje, parece que tem uma mesquita aqui dentro também, e pelo que a gente leu, você teve um aumento da população muçulmana aqui na região a partir do domínio dos mongóis, né? Que eles trouxeram essa população Hui tanto da Ásia Central quanto do norte da China para ocupar altos cargos políticos aqui administrativos. Isso lá no 1270 em diante. Hoje eu não sei qual é a posição que eles ocupam aqui, mas por serem um grupo minoritário, imagino que seja, né, não ocupem os cargos mais altos. Afinal, os Bais dominam hoje em dia. E é isso. E a gente veio parar aqui. O primeiro ponto é esse templo, que é o templo de Ti, que tem essa arquitetura bem típica aqui da região, e duas coisas interessantes sobre ele. Primeiro, que a gente viu que tem várias figuras que se repetem, né? Do que a gente viu até agora ao longo da nossa viagem. Tipo essas estátuas aqui. Aí você tem um incenso. A Luana observou bem, não tem frutas, né? Nem flores. Mas os incensos estão presentes. Uma entidade aqui com uma cara bem de chinesa. E tem esses guardiões. Esse é semelhante ao que a gente viu no templo lá em Guandu, quando a gente estava em Kunming. Sim. Muito parecidos, né? Que eram os 4 reis celestiais, os 4 guardiões celestiais que protegiam Buda aqui para os chineses. Pelo menos para essa parte do budismo, porque dando uma olhada no Museu de Yunnan, são dezenas de seitas diferentes do budismo tibetano, do budismo sei lá o que, do budismo sei lá o que. Aquela ideia de Mahayana e Theravada, ela se inclusive tem budismo Theravada aqui em Yunnan, mas ele é minoritário, mas ainda assim são tipo 4, 5 seitas diferentes, reconhecidas, né? O negócio é complexo. Mas o que é interessante aqui, pelo que a gente leu, é que as figuras, as estátuas, elas representam diferentes religiões. Aqui é um encontro de religiões. Então você tem desde o budismo, taoísmo, confucionismo, e você ainda tem uma religião específica da população local, que é Banzu, que a gente não sabe ainda muito bem como que ela se manifesta, mas a gente imagina que seja semelhante aos que chamam de animismo, né? Sim. Uma religião mais ligada à natureza, ao lago. Se acredita que esse lago Erhai aqui, ele tem espíritos malignos que habitam seu interior. Então a própria construção das casas, elas têm questões específicas arquitetônicas para evitar que esses espíritos adentrem as casas, que é muito interessante, né? É feito uma espécie de uma parede branca para refletir
a luz que vem do oeste, né? Porque o lago ele tá a leste aqui da gente, né? Então acho que é isso, né? A parede vai ficar do lado tanto para iluminar a casa, quanto para impedir que esses espíritos que estão vindo do lago que está a leste entrem nos aposentos da casa. Bem interessante, né? E a outra questão é que em toda essa região de Yunnan, pelo menos, né? E como a gente viu em outros países aqui do Sudeste Asiático quando a gente visitou, a memória do imperialismo japonês é muito forte, muito, muito forte. Então, boa parte do Museu de Yunnan, inclusive, era sobre isso, né? Sobre a resistência ao imperialismo japonês, e que aqui na China ganha conotações ainda mais drásticas, porque a partir da guerra contra o Japão, a Segunda Guerra Sino-Japonesa, né? Que vai ser ali a partir de 1937. Então eles consideram que a Segunda Guerra Mundial ela não começa em 39, que nem a gente aprende nas nossas escolas. Para eles a guerra começa em 37, com a invasão japonesa da China. E aí só em 39, né, porque já existia ali acordos sendo construídos entre a China e o Japão. Inclusive os japoneses, eles vão criar campos de concentrações para populações judias aqui na China, inclusive Xangai, né? Que Xangai você tinha uma grande população judia que vão ser mandados para campos de concentração, mas que não vão virar campos de extermínio. Eles não vão conseguir exterminar essa população como foi feito na Alemanha. Mas sim, você tem essa perseguição. Então para eles é muito importante. E durante a guerra, né, durante a ocupação japonesa, eles conseguem ocupar grande parte da China, assumem a administração do país. Esse templo vai ser ocupado por tropas japonesas. E depois que eles são expulsos, em 45, com o fim da guerra, né? E essa guerra é muito importante para a região também, porque vai marcar a unificação entre o Partido Nacionalista, o Kuomintang, e o Partido Comunista, que na época ainda era fraco, ele era subordinado ao Partido Nacionalista. É durante a guerra que os comunistas vão conseguir ganhar grande apoio popular, principalmente da população camponesa. E depois, assim que acaba a guerra, começa de novo a guerra civil entre esses dois partidos. Isso que é a organização, né? Você entra em guerra civil, mas dá uma pausinha, vamos lutar juntos, expulsar os estrangeiros, a gente continuar nosso caô aqui interno, né? E depois, quando termina, eles voltam a brigar novamente. É causa organizada, né? E o louco é que durante a guerra, né, ele já estava em guerra civil antes. Ele já estava em guerra civil desde 1927, quando o partido Kuomintang nacionalista, né, eles vão fazer uma chacina, vão perseguir os comunistas, fazer uma grande chacina, e aí os comunistas começam a fugir, sair das grandes cidades e se organizar de forma armada, né? Essa guerra vai durar até 37, vão fazer essa pausa. E ambos os exércitos vão receber financiamento e armas de quem? Dos Estados Unidos, para atacar o Japão. Isso é sensacional. E aí, em 45 acaba a guerra contra o Ao Japão. mesmo tempo que a União Soviética, ela está ajudando ambos os lados também. Está ajudando os começa- chineses, né? Contra os japoneses. Ela começa ali dando dinheiro para os nacionalistas, né? Antes deles se dividirem. E depois disso, fica ali, no meio do muro, sem tomar partido. Mandando armas para os dois. Agora é muito interessante, porque a gente aprende pouco da Segunda Guerra Mundial do lado oriental, né? Mas na verdade essa ocupação japonesa ela foi gigantesca em extensão. Porque desde a Indonésia, todo o Sudeste Asiático que a gente passou, você tem as datas e as festas que vão comemorar essa independência do Japão, né? Sim. Mesmo tendo sido um período curto, né, de 37 a 45, é muito marcante, É né? muito extenso. Se você olhar para o mapa onde está o Japão e você descer até a Indonésia, é enorme. É gigantesco e extremamente violento. Extremamente violento, com chacinas, genocídios, campos de concentração, estupros em massa. É uma coisa muito dolorosa para a memória desses países, né? E é isso. E aí quando acaba a guerra contra o Japão, expulsam os japoneses, acaba oficialmente a Segunda Guerra Mundial e a galera volta para sua rotina de guerra civil por mais 4 anos, até que os comunistas ganham a guerra civil, os nacionalistas são expulsos do país, fogem na verdade, né? Fogem para onde? Para Ilha Formosa, atual Taiwan. E por isso esse caos até hoje entre a China e Taiwan, ela remonta a essa guerra, né? A esse período. É muito curioso, né? Porque quando o Kuomintang vai para Taiwan,
ali funda a República da China, né? E, por outro lado, no continente, os comunistas fundam a República Popular da China. E teve um momento ali de grande tensão jurídica e de construção de consenso mundial, onde é que é a China, né? Sim. Já que você tinha duas estruturas de Estado. Mas os comunistas acabaram vencendo essa. E até hoje, né? Oficialmente, você tem poucos países reconhecem Taiwan enquanto um Estado, né? Embora muitos países tenham relações comerciais, mas não tem a relação oficial de Estado como tem com a China, porque senão seria muita tensão, né? Tem um termo para esse tipo de relação. Eu esqueci. Tem um termo específico, porque Taiwan, ao mesmo tempo, é um país super desenvolvido, que exporta muita tecnologia, tem muita indústria e tudo mais, mas, apesar disso, só 11 países reconhecem enquanto realmente um Estado, né? E pra gente ter uma noção do tamanho da China, a gente pensa que a China se tornou importante só recentemente por conta da economia, né? Mas em 45, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, você tem a construção da ONU, né? Da Organização das Nações Unidas. Em 45, em 48 você vai ter a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 5 países vão participar desde a sua fundação do Conselho de Segurança, né? Que até hoje é esse conselho que tem, o único que tem poder de veto. Então a gente faz um monte de reunião da ONU, mas quem decide mesmo é esse conselho. A China, ela vai ser colocada dentro do Conselho de Segurança da ONU desde a sua fundação, não é recente, antes de se tornar um país comunista. Por quê? Porque se considera que a participação dela na derrota do Japão foi fundamental, né? Então, em 45 e 48 ela entra. Quando acontece a Revolução Chinesa, ela se consolida e Taiwan, né, aí é Formosa, o Partido Nacionalista foge para lá e vai fundar a República Democrática da China. É essa República Democrática da China que vai ocupar o assento no Conselho de Segurança. Sim. Enquanto a República Popular da China, do continental, não, ela está fora. Só em 1971 que vai ter um memorando, um documento da ONU que vai falar, a partir de hoje, quem assume o assento de segurança do Conselho, né, o assento no Conselho de Segurança da ONU, é a República Popular da China. Taiwan perde esse espaço e finalmente a China é reconhecida. Já nesse processo, Mao Tse-tung ainda estava vivo, né, o grande líder revolucionário da China comunista, mas já existia um processo de aproximação entre Estados Unidos e China que vai se confirmar com a morte do Mao Tse-tung e essa que chama de período de reforma e abertura, que é essa mudança econômica que a gente vem observando na China desde então, que fez o país se tornar uma grande potência, não só política e militar, mas também econômica que é hoje, né? E é interessante também pensar que antes do Kuomintang recuar e fugir para Taiwan, Taiwan era uma ilha com uma diversidade étnica e vários grupos indígenas, né? E com fortes ligações com esse Sudeste Asiático, com esse grande grupo linguístico chamado Austronésios, né? que é um grupo linguístico específico de onde vem esses idiomas do Sudeste Asiático, que é diferente dessa grande China, né? Então ali tem uma relação umbilical, ancestral entre a ilha de Taiwan e toda essa parte do Sudeste Asiático que a gente visitou. Inclusive com a parte que a gente também não visitou, né? Que é as Filipinas, toda essa outra parte que são as ilhas. A parte insular, né? E outro ponto interessante é que a gente no Ocidente, né? Quando a gente vai falar de Segunda Guerra Mundial e o fim dela no Oriente, com o Japão, vai tudo por conta dos Estados Unidos com o ataque a Pearl Harbor, né? E depois com Hiroshima e com Nagasaki. Sim. Mas assim, a coisa é muito mais complexa, você tem diversos atores ali, né? E aí a gente acaba aprendendo muito pouco sobre isso. Parece que ninguém estava fazendo nada e os Estados Unidos vieram defender todos, né? Sim. Mas é isso. A resistência foi muito grande aqui e foi fundamental, né? Sim. E é isso. Vamos caminhar pela cidade.
Aqui à direita. É. Esses aqui são os bolinhos recheados com geleia de flores. Sim. O pessoal que gosta de comer flores, né? Uma comida perfumada. É super tradicional aqui na região também. Aí tem várias opções, de jasmim, de batata roxa com flores de rosa, com rosa matcha. Bonito. E aqui experimentando. Sim. A comida típica, muito típica daqui, que eles fazem esses molhos de cogumelos. Aí ele veio aqui no. Ó, tudo isso aqui é cogumelo. Tudo. Aí são 2 tipos de cogumelos diferentes, eles deram pra gente provar. Olha que lindo. Esse mix de cogumelos, os mais diferentes. Pô, É muito barato, né? Porque aqui é muito típico, tem muito. Aqui é a parte que tem mais diversidade de cogumelos da China e deve todo mundo também. por causa do clima, né? Tem muita diversidade. E aí a gente vai comprar esses cogumelos aí, a gente vai arrumar um pão. É. Ele falou, não, você pode comer esse cogumelo assim, você come junto com arroz, com noodle, né, com macarrão ou com pão. É bom ter. Faz sanduíche. Quando tá em conserva é dura, né? Olha ele. Mordeu, cheio de cogumelo. Isso aí vai sair R$20. R$20. Tá ótimo. E com o molhinho que eles misturam várias especiarias, entre elas uma pimentinha. É super típico da região aqui. E olha que lindo aí. É. Vou pegar aqui o celular. 都可以试吃一下，好吃。 Assim que prova. 外国朋友他们都觉得好吃。 A Luana aqui pagando no aplicativo. Olha só como é que paga. Ó a vozinha. Já aparece lá. Ok, Titi, Zaijian. 再见。 E aqui do outro lado, ó, são flores. Vocês comem, né? 哦，花 Aham. 花很香， Isso é pra comer Olha também essa a que flor. No Brasil a gente não costuma comer flor. 很香，这叫 tea， Ah, tia. rose tea， Rose tea. 嗯， Uau. Delícia. Esse é pra chá. 送你一个。 Ok. Titi. Tchau, tchau. Muito legal. Ganhou um chá de rosa. Que chique. Gente, é o paraíso dos cogumelos, cara. Eu nunca tinha visto isso na vida. A barraquinha de blueberry, morango e amora. Aí com uma cachaça. Uma cachaçinha, um gelinho. Lindo esses portais, né? Aí tem um jardim ali, né? Olha que lindo, vem. Caraca, tô trabalhando na madeira. Que cadeirante. Pô. Lindo. Parecem escritórios, né? Que lindo. Muito lindo, olha só. Trabalho em alto relevo na madeira. Mas que lindo esses portais, né? Incrível, e é legal como eles restauraram tudo, né? Com a tecnologia mais moderna de construção, mas tentaram manter as características, né? Olha esse trabalho, que lindo, de madeira. Pavão.
Ah, aquilo que a gente tinha lido, né? Que aqui era uma sociedade, o povo Bai, antigamente era uma sociedade matriarcal, né? Então as mulheres, elas tinham, não só eram as lideranças das aldeias, dos vilarejos, como elas também, elas sustentavam a família, né? Enquanto os homens tinham a função mais de cuidar das crianças e da casa, invertido, né? Do que hoje em dia, matriarcal assim mesmo. Tanto no poder sobre o governo, quanto no poder sobre a casa, né? E com o tempo isso foi se equilibrando e perdeu um pouco essa característica. Mas pelo que a gente leu, isso se manifesta também nas construções, que quando mostra a fênix ou o pavão, elas colocam a fênix, ela é uma figura feminina para elas, né? Então tem sempre esses pássaros acima sobre os outros que estão abaixo, então o feminino está acima do masculino. Muito interessante. E hoje em dia são as mulheres que mantêm a tradição de usar as roupas típicas, né? As roupas ancestrais, e os homens perderam um pouco isso. Um pouco não, né? Completamente, né? Já não usam mais. Mas acabou que a gente não viu tantas pessoas, né? Com a roupa como a gente viu lá no norte do Vietnã, por exemplo. Sim. Que era bem marcado, né? O chapéu principalmente, né? O ornamento da cabeça. Aqui foram algumas só. E essa aqui é uma marca do povo Bai também, que são essas roupas com os tecidos azuis e brancos no estilo tie-dye. A gente conhece muito no Brasil, né? A gente vê, mas o povo faz isso aqui há milhares de anos, com tintas naturais. Muito interessante. Andando pelo centro da cidade de Dali, lá onde a gente está hospedado, tem várias e várias lojas do povo nativo aqui da região, né? Gente, olha que interessante. A gente estava aqui, né, saindo já despretensiosamente e voltando em direção à moto que a gente deixou lá do outro lado da cidade antiga aqui, de Shizu. E olha que legal. Aí eu vi aqui, vi só aquele cartazinho lá no fundo. Só que, né, a gente teve uma experiência meio esquisita com uma senhora que chamou a gente pra dentro da casa dela, ficou tentando empurrar um monte de coisa pra gente, de uma forma meio agressiva, a gente não gostou, ficou meio receoso. Mas depois que a Luana chegou aqui, a gente viu o cardápiozinho. E aí isso aqui é macarrão frito. Só que são modalidades de arroz. Arroz com porco, arroz com ovo, arroz com legumes. E esses aqui que são tigelas de arroz com legumes e mais a carne de porco, né? Que é isso aqui. São os macarrões, macarrão frito, o arroz frito e essa tigela de arroz com legumes e carne. E a gente, vamos ver qual que é. Tem o preço tá ótimo. É o preço que a gente vinha pagando lá em Kunming, que era mais barato do que aqui na cidade de Dali. E olha que interessante. Aqui tem um casario super antigo na porta, né? Aí vocês recebem tem aqui a indicação. Ni hao. A senhorinha acabou de sair ali da portãozinho. Ela tava vendendo as roupinhas tie-dye que a gente viu antes. E ó, aí o restaurantezinho, você entra, a portinha com os dizeres aqui da religião local deles. E olha o pátio, que bonito. Um jardim, a senhorinha ali fazendo um tie-dye também, costurando. Muito bonito. E aqui desse lado é o restaurante. E olha que bonitinho que eles fizeram, tudo de madeira. Eles resolveram só de uma forma ótima. Aí tem essa cortininha para proteger do sol. Ofereceram um chá que é o long. Não é um longo. Um chá pra gente. Tá ali o dono, a cozinha ali dentro. E super, são 3 ambientes, tudo com madeira. É uma casa, né? É uma casa. Linda. E ainda tem um mestre sensei aqui, ó. Pintado com seu alce.
essa árvore aqui que eu não sei qual é. Muito legal. Descobrimos um lugarzinho interessante. Vamos comer! Pra poder pegar a estrada de novo. E aí, você lembra daquilo que a gente falou quando a gente estava sentado no templo? Que a gente falou sobre a origem aqui da cidade de Shizu, da rota, né, do chá e de toda a história das dinastias, da colonização, do imperialismo japonês. Então, a gente falou que as casas, elas tinham essa arquitetura muito diferente, que ela tem algumas, principalmente as casas mais abastadas, né, famílias mais abastadas, elas têm esse pátio central e essa parede, que é, na tradução pelo menos, é parede refletora, né? Que a ideia é de que ela é a única que é pintada de branco, dá pra ver, né? É a única, e já era assim antigamente, pintava de branco. Ela tá virada para a direção oeste, então para lá tá leste, que é o lago Erihya, e ela fica desse jeito para proteger contra a entrada dos espíritos malignos que vêm do lago, e ao mesmo tempo para refletir o sol, justamente na parte da tarde. Agora são 5 da tarde, o sol bate ali e ilumina o pátio central da casa. Muito legal. Bom ter lido sobre isso antes. Bem interessante. Olha que delícia! Bom mesmo. Servi o primeiro prato aqui, que é o que eu pedi, que é uma tigela de arroz com carninha de porco, né? Acho que sim, geralmente. Acho que é carne. Aqui tem bastante carne de vaca também, é o que dizem. Esse é o primeiro prato do Vicente que não é sopa em uma semana. É verdade. Saudade de comer uma comidinha seca, como eles chamam. E aí com vários pimentões vermelhos e verdes, ó. Já vem uma sopinha. Claro que vem uma sopinha junto. Um caldinho. Parece uma conserva, na verdade, de repolho. De né? repolho. As casas como eram, os muros como eram antes, né? Quase um sambaqui. Parece assim. Agora, depois desse passeio aqui pelo vilarejo, estamos voltando para a moto. E de lá vamos voltar agora na outra pista, no sentido mais perto da montanha. Pegando esses fim de tarde lindo aqui do vale do lago Erhai. E voltamos para o caos. Muito legal, uma cidade que se modernizou no sentido de aprimorou as técnicas de construção de tudo, mas mantém um tanto essa característica, né? E continua viva, né? Agora você aperta aqui, só aperta, pronto, agora já está liberado. Se acelerar, já vai acelerar. O farol está aceso, já está aceso aí. Isso aqui é a seta, aí tem que desarmar depois que você sai, senão ela não desarma sozinha. O controle é só isso aqui é a buzina, só isso. Esse aqui é o de trás? Esse você usa mais porque ele é o freio de trás, para não ter acidente. Só quando tiver que frear mais forte que você usa os dois juntos. Tá. Só isso. Outro espelho. E a gatinha tá pilotando de capacete rosa. Devagarzinho, vai devagar. Olha só isso. Devagarzinho. Medinho, né? Olhar o espelho quando você for entrar. Não vai dar em lugar nenhum. Não, Tá só... isso que você fez foi entrar na pista. Os carros são eles estão indo muito mais rápido do que você consegue imaginar que eles estejam no espelho. Então você tem que ser muito conservadora com isso. Tá vendo um carro, você não vai, espera.
Não, vai aqui pro campo mesmo, como todo mundo vai. Então desse cara sai de trás de mim. Vamos pra descer? Ele vai dentro ele ficar irritado. Olha ela irritada lá com o unicórnio de pelúcia dela. E do outro lado das montanhas de Kangshan.